nossa live especial que a gente vai falar sobre o relatório do futuro dos empregos, futuro do trabalho, levando em consideração aí o reporte do Fórum Econômico Mundial de 2023. Então sejam bem-vindos, Luzia, seja bem-vinda. Então hoje o tema da live, gente, vai ser domine as habilidades do futuro e conheça as profissões que estão em alta e em baixa de 2023 a 2027, tá? Então a gente vai destrinchar o relatório do futuro do trabalho. Lembrando que essa é uma sequência de lives de comemoração aí de 5 anos da DT Flex. Essa live, ela vai ser uma live um pouquinho mais densa, porque a gente tem muita oportunidade para trazer aí do relatório, né, e ampliar o nosso olhar sobre o mundo do trabalho. Lembrando que eu estou aqui preparando vocês para a gente chegar nessa live. Então, quem não assistiu a live 1, onde a gente falou sobre hard skills, soft skills, digital skills, tá aqui no feed, aproveita para assistir. Ontem a gente falou de upskilling e reskilling e vamos começar então a nossa live sobre o reporte do Fórum Econômico Mundial. E vocês vão ver que esse bate-papo ele vai ser muito legal para ampliar a nossa mente para o que tá por vir aí, né? Tendências de futuro, de mundo, né? O que tá para acontecer. O que eu fiz? Eu coloquei no link da bio para vocês o relatório, né, oficial do Fórum Econômico. É uma versão onde já tá tudo organizado, né, com resumo, com infográfico. Então é um material muito legal, né? Se você abrir aí pelo seu computador, você pode conseguir acessar o material em inglês ou traduzido, né? Então vai poder ler em português. Então é sensacional e a ideia é realmente a gente ampliar o nosso mindset, tá bom? Então, a pergunta que não quer calar, né? Você acredita que todos os empregos serão extintos? Né? Será que tem uma crença aí dentro de você de falar, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Será que eu vou perder meu trabalho? Né? E conforme a mídia vai propagando todas essas mudanças no mundo do trabalho, a gente pode realmente, né, ficar bem preocupado. Até mesmo porque a gente está vendo, né, essa evolução da automação, né, o avanço da inteligência artificial, essa nova era aí de tecnologia. Então, assim, quem acredita que os trabalhos vão acabar, né, podem acreditar nesse bombardeio de informações e pode gerar ansiedade, incerteza com relação ao futuro. Falar, meu Deus, o que vai acontecer, né, com a minha profissão? E aí, assim, agir, né, com esse receio, né, de que vai acabar tudo, os empregos, né, e se a gente se acomodar em uma zona de conforto, né, esperar o cenário ficar mais claro, esperar a empresa fazer alguma coisa para você, pode ter certeza que você está deixando de buscar novas oportunidades para você se preparar para esse mercado de trabalho novo, tá? Então eu sempre gosto de trazer analogias aqui para vocês. Então assim, imagina como se a gente fosse os navegantes, né? Aqui na DT Flex a gente fala muito do mundo náutico. Então assim, o navegante que ele acaba acreditando nas lendas do mar, né? Que o mar é perigoso e tal, e aí ele nunca sai para velejar, porque ele tá ali preso com a lenda do mar. E aí, no momento que você acredita nisso, você acaba se privando de novas rotas, novas descobertas e novas oportunidades que podem enriquecer absurdamente a sua jornada profissional, tá? Sejam bem-vindos, pessoal! A gente vai ter uma live aqui hoje para falar sobre o relatório do futuro do trabalho que foi
liberado pelo Fórum Econômico Mundial, agora, meses atrás, de 2023, tá? Então, a gente tem aí perspectivas de 2023 a 2027. Então, vai ser uma live muito bacana. E quem quiser estar na live e olhar, né, também acessar o relatório oficial do Fórum Econômico, eu deixei no link na bio, né? Então, pode clicar lá no link. Então vamos lá, vou contextualizar um pouquinho para vocês, tá? Então, o Fórum Econômico Mundial, ele foi criado ali na década de 70 e ele acontece todos os anos em Davos, na Suíça. Então ele reúne líderes mundiais, empresários, economistas, especialistas para discutir questões que impactam na economia, né, e de uma forma global. Então, é um evento que abre discussão, né, sobre acontecimentos atuais, perspectivas, né, e tendências futuras. E tem realmente uma agenda bem diversificada. Aqui a gente vai estar com foco muito mais, né, em carreira, em desenvolvimento, trabalho e empregos. Então, essa parte do relatório que a gente vai trazer aqui de 2023, ele vai trazer, então, explorar essa questão dos empregos, as habilidades que vão evoluir, né, nos próximos 5 anos. E esse report que a gente está falando aqui agora é a 4ª edição, tá? Que foi feita pelo Fórum Econômico Mundial. E é uma análise contínua que eles fazem com muitas empresas, eu vou explicar um pouquinho mais aqui. Então, é uma análise das expectativas desses empregadores para fornecer insights sobre tendências socioeconômicas e tecnologias que vão moldar o local de trabalho do futuro, tá? Então, assim, essa pesquisa do futuro dos empregos, ela reúne uma perspectiva de 803 empresas, tá? Que empregam coletivamente aí mais de 11 milhões de pessoas e estão lá dentro 27 setores diferentes e 45 economias de todas as regiões do mundo. Então, olha a magnitude desse relatório, né? Por isso que ele é tão importante, por isso que a mídia fala muito sobre ele, e a gente está aqui dedicando uma live, né, da celebração aqui de 5 anos da DT Flex, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essas mudanças. Legal, gente, sejam bem-vindas, viu? Juliana, Alexandre, Dani, Carol. Então, assim, dentro desse relatório tem diversos assuntos, tá? Então, como eu disse, a gente vai focar aqui muito nessa questão de carreira, de emprego e de trabalho. Mas, né, ele traz ali perspectivas, né, que com essa tecnologia que a gente está vivendo, existe um potencial de geração de mais de 1 bilhão de empregos. Né? Então, esse nível de tecnologia, ele impacta radicalmente nessa geração de emprego nos próximos 10 anos. E se as pessoas não forem preparadas para desenvolver novas aptidões que correspondem, né, que respondem a essa tecnologia, essa inovação, o mundo como um todo vai estar diante de um grande problema e que vai refletir em diversos setores, tá? Então, assim, segundo os especialistas, eles falam que a grande resposta para essa questão está no esforço da capacitação de todos nós aqui, né? Então, preparar sistemas de educação, as empresas, né? Realmente treinarem essa força de trabalho usando as melhores ferramentas e ter realmente as habilidades necessárias para navegar nesse cenário. Então, avanço tecnológico, questões ambientais, né? A gente está vivendo aí, cada ano que passa, mais questões climáticas complicadas, né? Enchentes, incêndios. Então, parar para a gente, né, falar sobre isso é extremamente importante. E dentro, né, dessa estimativa dessas
803 empresas que estão dentro do relatório, esses empregadores, ó, agora eu vou começar a falar sobre números, tá? Quem quiser pode até anotar aí. Então, a perspectiva, né, para os próximos anos, 69 milhões de empregos sejam criados, tá? E 83 milhões sejam eliminados. Então, a gente está falando aí que existe, né, um déficit de empregos. E aí tem uma redução líquida aí de 14 milhões de empregos, mais ou menos uns 2% do valor atual. Então, espera-se que 25% dos empregos que existem hoje mudem nos próximos 5 anos, né? E o relatório, ele lembra que a gente falou de mudanças climáticas e todo esse movimento que está acontecendo no mundo mesmo. Então, o relatório, ele sugere a transição verde, né? Que são profissões conectadas a essas questões ambientais, né? E essas áreas vão estar ajudando para aumentar esse crescimento líquido dos empregos, lembra? Então existe um déficit, mas tem algumas áreas que vão ser tão necessárias e elas vão ajudar a criar outros empregos, né? E a tecnologia também, como a gente falou lá, né? Mais de 1 bilhão, um potencial de geração de 1 bilhão de empregos. Então, assim, quais são os empregos que estão em crescimento mais rápido? Vou falar aqui para vocês. Então, especialistas em IA e aprendizado em máquina, especialistas em sustentabilidade, né? Então, conectado lá com ESG, analistas de inteligência de negócios, especialistas de segurança da informação, e esse crescimento absoluto, quando a gente olha, né, nos setores, a gente vê um aumento muito grande nas áreas de educação, da agricultura e de comércio digital, tá? Então, existe essa macro tendência aí, transição verde, padrões de ESG, cadeia de suprimentos, que vão impulsionar esses crescimentos de emprego. A gente aqui na DTFlex tem vários alunos que nos procuram para fazer essa transição para esses empregos verdes, irem para a área de ESG, de sustentabilidade, né? Porque você pode sim entender como o mercado funciona, usar as habilidades que você tem em outra área e transferir para essa área e, lógico, lapidar alguns conhecimentos técnicos, né? Então, quem não sabe, eu sou bióloga de formação, então eu venho dessa área, né, da área ambiental. Também trabalhei muitos anos na área de energias renováveis, então é uma área que eu conheço muito bem e tem muitos alunos procurando esse espaço dentro dessa área ambiental, tá? Então, quem tá aí prepara, né? A gente vai falar mais sobre isso, do quão é importante as pessoas que estão nessa área, né, desses empregos verdes, elas realmente se capacitarem na velocidade que o mundo precisa, tá? A gente vai chegar lá um pouquinho. Então, empregos, né, voltando, analista e cientistas de dados, especialistas em Big Data, aprendizado em máquina, inteligência artificial, segurança de dados, vai ter aí um crescimento médio de 30% até 2027. Lembrando que tem esse crescimento muito grande, né, dessas questões relacionadas à tecnologia, mas elas ainda ficam atrás de pensamento analítico e pensamento criativo, tá? Que são habilidades essencialmente humanas. Olha só, gente, quanta oportunidade a gente tem. A gente vai falar também depois dessas top 10 habilidades, né, para que vocês possam anotar aí ou ver realmente o infográfico que está no relatório lá no link da bio.
Então, eu tô acompanhando aqui, tá? Que eu fiz um resumo, porque são muitos dados e eu quero que realmente esteja aqui, né? Para você que está assistindo ao vivo, vai assistir depois no replay, consiga criar esse pensamento, né? Crítico e analítico da situação que a gente está vivendo. Então, eles falam sobre automação, né? Que tem aí perspectivas de 42% das tarefas serem automatizadas até 2027. Nas estimativas de 2020, esse número era 47, então ele saiu de 47 para 42, ele diminuiu um pouquinho, tá? E embora, né, essa expectativa da substituição do trabalho físico por máquina tenha diminuído um pouquinho, espera-se, né, que raciocínio, comunicação e coordenação sejam realmente vantagens aí que são essencialmente humanas, né? Então isso vai ajudar muito nesse processo. Vamos trazer aqui maiores ganhos, maiores ganhos absolutos, já tinha comentado, vou trazer aqui de novo. Empregos vão vir da área de educação, área da agricultura, né? Então, setor de educação deve crescer aí cerca de 10%, resultando em 3 milhões de empregos adicionais. E a gente está falando aí de professores, né, de educação vocacional, professor de universidade, ensino superior. E espera-se que nessas áreas agrícolas, né, também tem um aumento aí significativo de 15% a 30%, resultando mais de 4 milhões de empregos. E olha só, gente, tem uma pesquisa do Indeed, que é um site, né, de empregos, que ele fala do aumento, né, da demanda por empregos sociais, como esses de saúde e educação, e eles cresceram realmente muito rapidamente durante a pandemia, né? Então, são áreas importantes e tecnologia para conseguir. Olha que legal isso. Imagina que tá mudando todo esse desenho do mercado de trabalho e os RHs, os recrutadores, eles vão ter que usar tecnologia e inteligência artificial para conseguir encontrar essas pessoas, né? Tipo, para as vagas que são mais difíceis de preencher. Porque conforme a gente for vendo os desafios do mercado, vai precisar de gente, né, para trabalhar. Então, existe, né, tem uma expectativa que possa existir uma escassez dessa mão de obra, né, em muitos setores, principalmente à medida que a população envelhece. Então, é importante, nesse processo de recrutamento e seleção dos trabalhadores, identificar maneiras para simplificar esses processos de contratação para que possa apoiar, né, a economia e a sociedade de uma forma que todo mundo possa prosperar junto, né? Então, pessoas e empresas. E o próprio relatório traz muito essa questão da urgência cada vez maior da requalificação, né? Então, existem lacunas de habilidades, a gente falou sobre isso na live, na primeira live, na segunda live de terça e de quarta, do quanto é importante ter essa clareza dessa necessidade de treinamento e de requalificação em todos os setores, né? Então, tem aqui um dado que fala, de 6 colaboradores, 6 a cada 10 trabalhadores vão precisar de treinamento antes de 2027 e só metade, né, desses 6 vão ter oportunidade de treinamento adequado. Então, vai ter um gap aí, né, de pessoas que não vão ter esse acesso. E existe um outro dado que fala, eu até comentei ontem também lá na questão do upskilling e reskilling.
Um outro dado que 44% das habilidades de um trabalhador individual, ou seja, cada um de nós aqui, vai precisar ser atualizado. Então, essa lacuna de habilidades, ela vai fazer com que as empresas, o governo, né, tenha que criar oportunidades de aprendizado e de requalificação. Um outro ponto, né, falei para o pessoal aqui da área ambiental, olha só, tem uma pesquisa realizada pelo LinkedIn que ela fala que essa requalificação e esse aprimoramento das habilidades verdes não estão acompanhando a necessidade que o mundo precisa. Então, tá tendo um crescimento sustentado, né, desses empregos verdes, que é uma ótima notícia, mas a gente não tem tantos candidatos de emprego que estão enfrentando essa reviravolta no mercado. Então deixa claro aí que existe uma demanda muito clara de talentos com essas habilidades ecológicas e que as pessoas não estão conseguindo desenvolver essas habilidades ecológicas num ritmo suficiente para acompanhar, né, todas as metas climáticas que são necessárias, né, quando a gente olha globalmente. Então, existem sim oportunidades, né, para todo mundo se ajudar e reverter o quadro. Então, governo defendendo agendas de habilidades ecológicas, né, as empresas equipando aí seus funcionários, né, com essas habilidades para que realmente a gente consiga fazer uma mudança ambiental genuína, né? Então, se vocês acompanharem a agenda de 2030 da ONU, ela traz lá os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então lá tem várias, né, são 17 ODS com áreas diferentes que estão conectadas com todo esse compromisso global da ONU para que as coisas se encaminhem, né? Então vamos lá. E ele fala, né, que essa crise, né, do custo de vida, 36% das empresas reconhecem que eles precisam oferecer salários mais altos para atrair esses talentos, para que realmente tenham forças de trabalho aí mais produtivas e econômicas. A gente tem falado aqui também, né, desse desengajamento no trabalho a nível global, né? Então, numa pesquisa que eu falei recente aqui para vocês do Instituto Gallup, só 23%, né, dos participantes da pesquisa global estão realmente engajados. Todos os outros estão parcialmente, né, estão deixando o negócio rolar ou não estão engajados mesmo. Então isso é super importante, esse olhar das empresas para eles investirem nessas habilidades do funcionário como uma forma de aumentar a satisfação dele, aumentar a produtividade. Por isso que eu bato tanto na tecla aqui de falar sobre satisfação e felicidade no trabalho, né? Não é porque é bonito lá que a Heineken tem uma diretoria sobre isso, é porque é necessário, né? As mudanças, a gente precisa realmente viver o ganha-ganha, né? As pessoas precisam estar, e isso é um ciclo virtuoso onde todo mundo ganha, empresa, tá? Eles falam também de habilidades cognitivas sendo cada vez mais valorizadas, né, pelas empresas. Então, essa habilidade de solução de problemas complexos dentro do trabalho. E aí entra de novo, né? Já falei, a gente vai falar ainda na lista final lá das top 10. Pensamento analítico, pensamento criativo, como as duas primeiras aí mais importantes para que você se desenvolva. Tem um outro dado, gente, isso é muito... na verdade, não é só do relatório
é a CEO da Coursera, que é uma das plataformas de aprendizado, que ele estava falando, né, sobre capacitação tecnológica, sobre inteligência artificial, falando sobre essa necessidade de requalificação, né, reskilling, aprender coisas novas, né, desde o básico. E essa pesquisa que a CEO do Coursera falou, ela falou assim, ó, que constatou que pessoas sem diploma podem adquirir habilidades essenciais por um período de tempo comparável ao das pessoas com diploma, destacando o potencial de abordagens inovadoras. E o fato de abrir espaço para você aprender coisas novas, pessoas com diploma e sem diploma vão acabar tendo essa oportunidade. Então, isso ajuda a enfrentar essa lacuna de habilidade que o mercado, né, já está sentindo e vai sentindo ainda mais, e diminuir essa escassez de talento. Tá vendo isso, gente? Então, assim, não adianta falar, eu sou super especializado, tô super bem aqui na minha carreira. Não, a questão vai mudar e todo mundo vai ter que reaprender do zero, e não importa se você é mega especializado, se você ainda não tem tanta experiência ou tanto diploma, mas você tá com essa vontade de fazer acontecer, vai ter espaço para todo mundo, porque existe sim, né, uma escassez de talentos. Então, realmente existe aí necessidade de ações coletivas do setor público e privado para requalificação flexíveis, acessíveis dos empregos. Então, e olha esse outro dado. Eles falam que 33% dos trabalhadores não se veem na empresa que trabalham hoje nos próximos 2 anos, tá? Então, estamos falando aí de 1/3, né? E que essas pessoas, elas priorizam flexibilidade no trabalho, 83% dessas pessoas prioriza flexibilidade, e 71% prioriza o local do trabalho, tá? Então, olha, tudo isso que a gente tá vendo aí, né? Vaga híbrida, remoto, que as pessoas querem, não querem, quero voltar, quero ficar em casa, quero ter mais esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal. E quando olha para a questão das gerações, né? Lembrando que aqui na DT Flex eu sou uma mentora multigeracional, então eu ajudo pessoas de diferentes gerações a entrarem nesse mercado de trabalho, e fala, né, que a geração Z, né, que é essa geração que está entrando aí no mercado, que nasceram, né, nessa segunda metade da década ali de 90, início de 2001, essa geração não está satisfeita com o progresso das organizações, né, e elas buscam sim ambientes mais diversos e inclusivos, né? É uma geração que olha, né, por propósito, por que eu tô aqui, o que essa empresa faz, o que ela tá fazendo pelo mundo. Então é essa turma também, né? A gente aumenta a expectativa de vida, muitas gerações estarão juntas, ativas no mercado do trabalho, mas existe um envelhecimento dessa força ativa e vai vindo pessoas novas gerações, mas com outros olhares. E eles falam que 56% dessa geração Z não aceita uma função se a liderança não for diversificada. Então, olha como é importante essa questão de diversidade e inclusão. Trazendo aqui, vai existir sim, né, uma rotatividade geral, né, dos empregos aí nos próximos 5 anos, e que 23% vai estar agregando a postos de trabalho emergentes ou em declínio, né? Eles falam de 23% nível global e nível Brasil um pouquinho menor, 21%.
existe, né, essa desaceleração da economia mundial, então tem aí aumento do custo de insumo, do custo de vida, que acabam, né, diretamente, né, são fatores, são principais fatores para mudar, né, essa expectativa aí de redução dos empregos. Então, lembrando, né, que as tecnologias, elas são muito bem vistas como criadoras de emprego no Brasil e no mundo, né? Então, trabalhos gerados, né, o estudo aqui destaca. Vou repetir alguns cargos aqui para vocês. Então, especialistas de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, sustentabilidade, inteligência de negócios, segurança da informação, engenharia de fintechs, engenharia robótica, big data, tem aqui operadores de equipamentos agrícolas, né? A gente falou dessa questão da agricultura crescendo também, e especialistas em transformação digital. E quando a gente fala, né, então, se a gente fala dos empregos que estão crescendo, né, que são promissores, aí áreas e empregos promissores, a gente tem alguns postos de trabalho que podem ir diminuindo, né, ao longo desse tempo. Então, caixa de banco, né, e funcionários relacionados, correios, cobrador, né, escriturário, então pessoas que fazem efetivamente a entrada de dados, isso de alguma forma pode ser coletado de uma maneira, né, com a tecnologia. Eles falam aqui de secretários executivos e administrativos, assistente de registro de produto e estoque, escriturário de contabilidade, oficiais judiciários, legisladores, atendentes estatísticos, financeiros e de seguros, vendedores, né, de porta em porta, trabalhadores relacionados, né, a esse movimento. Então, eles falam que realmente existe aí essa redução, né, desses empregos por conta dessa digitalização e dessa automação. A gente consegue ver hoje, né? A gente vai ligar lá na TIM, a gente é atendido, né, por uma URA, por um robozinho, né? Depois faz toda a triagem num bot ali, dependendo da criticidade da sua solução, aí ele te manda por humano. Então, essa primeira triagem, que antigamente era feita 100% por humano, hoje já tem a máquina. Isso a gente já vivencia, né, tranquilamente. Então, vamos efetivamente agora falar sobre essas habilidades, né, as competências, as top 10 habilidades que vão ser exigidas aí durante esse período, né, mais exigidas pelas empresas. Então, que nós, né, como pessoas profissionais, precisamos estar atento nesse desenvolvimento. Então, primeiro, pensamento analítico. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo aqui. Então, se você não sabe o que é pensamento analítico, sai depois da live, coloca lá no Google, né? Entra no chat GPT, pergunta para ele o que é pensamento analítico, pergunta formas como você poderia se desenvolver, né? Fala, chat, desenvolve um planinho aí para eu desenvolver pensamento analítico no meu dia a dia, tá? Ó, você já vai desenvolver seu pensamento analítico e ainda vai desenvolver sua habilidade com tecnologia e a inteligência artificial, tá? Então, fácil essa forma. Segundo, então, primeiro, pensamento analítico. Segundo, pensamento criativo. Lembra que o ser humano, né, a criatividade, ela é essencialmente humana. Então, quanto mais cada um de nós aqui desenvolver isso, mais flexível, mais adaptável a gente vai ser. Existe uma pesquisa que a NASA fez, não vou trazer, né, muitos detalhes, mas assim, que mostra o quanto a gente perde o nosso poder criativo conforme a gente vai envelhecendo. Então, quando a gente é criança, a gente é mega criativo,
aí passam com 5, né, assim, bem pequenininho, mega criativo, depois com 5 anos, com 12 anos, a hora que chega na vida adulta, a taxa, assim, é menos que 10%. Então, sabendo, né, desses números, cada um de nós aqui, a gente precisa descobrir como é que a gente vai ser mais criativo, tá? Então, vai lá no ChatGPT e pergunta lá também. Voltando, então. Outras habilidades: resiliência, flexibilidade e agilidade, motivação e autoconsciência. Autoconsciência, né? Tá conectado muito com esse autoconhecimento. Então, façam sim processos de autoconhecimento. A resposta, né, muitas vezes está dentro da gente, o bom senso de como é que a gente vai lidar com as situações. Olha aqui, curiosidade é uma das habilidades do Fórum Econômico Mundial, né? Então, ser curioso, né? Quando quem tem filho pequeno, né? Ele entrou num ambiente novo, ele já prestou atenção em tudo, no negocinho que tá em cima da mesa e tal. Se a gente não treinar o nosso olhar para capturar o máximo de informações e conectar esses pontos, a gente perde esse poder criativo, né? E o ser curioso é falar, opa, o que é isso? Né? Que é o que a criança faz, mas por que é isso? Né? Uns 1000 porquês. Então isso é super importante. Informação contínua, ele traz aqui literatura tecnológica. Isso está muito conectado com o que eu falei ontem, que é a alfabetização digital, né? Então, podemos entrar num nível de analfabetismo digital. Tô enrolando a palavra aqui, ontem eu falei também, eu falei de novo. Então, as pessoas, todos nós, a gente se conectar com essa tecnologia e aprender vai fazer com que a gente esteja alfabetizado digitalmente, tá? Empatia escutativa, liderança e influência social e controle de qualidade, tá? Então esse é o bloco que eu falei agora para vocês, é o bloco das habilidades mais importantes quando a gente fala desse período aí, dos próximos anos, 2023 a 2027, tá? Olhando aqui, só entendendo, então, a gente vai precisar ter mais pessoas preparadas para tá assumindo, né, esses empregos. Vai ter sim que as empresas, né, melhorar esse processo de promoção e progressão das pessoas dentro das empresas, seguindo do fornecer treinamentos para essas pessoas, né, e articular melhor o próprio propósito, né, de cada negócio. Mas a grande questão, gente, é assim, 50% das pessoas, quando elas olham, né, essa perspectiva, fala assim, eu acredito que o treinamento e a qualificação é responsabilidade da empresa, né? E se você está numa multinacional, né, com certeza as empresas vão fazer um movimento. Mas a responsabilidade dessa requalificação deve vir das duas áreas, né? Dessas duas partes, empresa e colaborador. Empresa Marina, empresa Etienne, empresa Marcos, todo mundo que está aqui na live ou assistindo no replay. Então, a gente precisa que a nossa mente esteja aberta e que a gente tenha essa postura de que sim, a empresa pode me capacitar, mas eu posso não estar dentro dessa lista. E se eu não tiver nessa lista, eu vou ficar esperando e vou perder meu espaço? Não. Eu vou começar a ir atrás de como desenvolver essas habilidades. Então, esse exemplo que eu dei aí de usar o ChatGPT para você descobrir atividades práticas que você pode fazer para desenvolver pensamento analítico, pensamento criativo, é uma excelente opção, né?
além, obviamente, de outras habilidades que vão ser necessárias aí. Então, qual é o grande reforço aqui nessa live, né? Então, que independente da nossa idade, da nossa classe social, a gente vai ter que desenvolver essa mentalidade do lifelong learning, né? O que é isso? É você, o trabalho ao longo da vida, né? O aprendizado ao longo da vida, na verdade. Então, você assumir a responsabilidade pelo seu desenvolvimento, né? E ir em busca aí de novas opções. Então, dá sim para aprender no on the job, né? Que é no próprio trabalho? Dá. Mas a gente vai precisar procurar coisas lá fora. Por isso que eu bato tanto na tecla de trabalhar a sua empregabilidade, criar sua carreira dentro da empresa com as oportunidades que vão aparecendo, mas olhar para fora, o que pode ser feito. E eu sou uma das pessoas que levantam a bandeira, né, do empreendedorismo por oportunidade, do desenvolvimento de carreiras múltiplas, né, de você adquirir outras habilidades para ganhar mais. A gente está falando aqui, né, o próprio relatório, ele fala, né, que vai ter uma desaceleração da economia, custo de vida mais alto, insumo mais caro. E como é que a gente vai fazer? A gente vai parar, qual é o jeito mais fácil? A gente deixa de fazer o que a gente faz hoje, né? Então assim, eu vou consumir bem menos, que às vezes nem é possível, assim, vou diminuir comida, né, a coisa básica ali, ou eu vou atrás de coisas que vão me fazer ganhar mais? Com certeza é a opção B. E a opção B é você ampliar seu mindset por habilidades e manter o seu emprego lá e começar a ver outras oportunidades lá fora, né? Então, às vezes você pode estar ali no seu trabalho tradicional e você aprende e abre um e-commerce de sapato, tá? Tô dando um exemplo. Para você, por exemplo, que gosta de moda e gosta de calçados, é uma opção, né? E você vai estar ali ganhando um monte de habilidades, aumentando sua empregabilidade, tendo o seu negócio e ainda tendo outra renda, né? Então, isso é extremamente importante, gente. E aí, lembrando, né, que as empresas, né, fazendo esses investimentos, eles esperam realmente, né, ter retorno na forma de satisfação, né, do colaborador, aumento da produtividade e reforçando o que a gente falou ontem, né, dos processos de reskilling. Então, lembrando, quando eu dou um reskilling em uma habilidade, eu estou requalificando ela. Então, estou aprendendo ela do zero, né? Então, ontem eu dei um exemplo lá na live. Então, reskilling, por exemplo, vou aprender piano. Não sei nada de piano, vou ter que aprender o básico, as notas, como fazer todo o movimento com os dedos ali, né, no teclado, reskilling. E o upskilling como a palavra diz, é um up, né? Eu tô dando um upgrade, eu tô aprimorando algo que eu já tenho. Então, se eu me comunico muito bem, eu posso aplicar o upskilling, posso fazer um curso de oratória. Então, isso vai melhorar ainda mais minha comunicação, vai ser mais assertiva, persuasiva. Por isso que essa sequência de lives, ela é tão importante, porque ela vai juntando os conhecimentos que eu tô trazendo aqui para vocês entenderem o quanto esse posicionamento por habilidades e você não se prender ao seu cargo, mas sim se fortalecer por tudo que você já aprendeu e pode aprender, é que vai virar sua chave como profissional do futuro, né? Então, pra gente fechar aqui, a gente tem que levar essa mentalidade, né, do lifelong learning, né, essa mentalidade de aprender continuamente, ter essa percepção avançada, né, de tudo que está acontecendo, né, nesse mundo bunny, né,
Depois quem tem, antes a gente falava, né, de mundo VUCA, que era muito usado ali na década de 70 pelos militares, e depois agora na pandemia ele foi atualizado, né, e virou o mundo Bunny, aliado, né, a essa curiosidade, essa vontade de aprender, a flexibilidade, então estimular a criatividade dentro da sua atuação. E o principal, saber que não tem receita de bolo, né? E que tudo que a gente tá fazendo daqui para frente é experimentação. Por isso que você tem que começar o quanto antes. Porque você vai colocar, né? Vai falar, esse é meu plano. E você vai para onde? Vai para a rua experimentar. Deu certo? Não deu? Volta, ajusta, experimenta de novo. E assim vai indo, né? Como os MVPs que a gente fala, né? O mínimo produto viável. É isso que funciona. Você monta ali um modelinho mais simples, experimenta, testa, depois você vai avançando. Esse mesmo conceito aplica pra gente como profissional, né? E como é que a gente vai, a cada nova experimentação, ganhando um conjunto de habilidades muito mais rebuscado e ganhando espaço nesse mercado para ter mais visibilidade, reconhecimento, ganhar mais, ter liberdade de atuação, né? Tanta gente aí querendo trabalhar no remoto e às vezes está voltando, né, para o presencial, tem um retorno aí do mercado, né, para o híbrido. Então é importante a gente falar sobre isso. Então, assim, resumindo, né, a gente fez uma live aí de quase 50 minutos. Se for para você sair, né, daqui com uma lição, aprenda a desenvolver pensamento analítico, pensamento criativo, aprender habilidade digital e inteligência artificial. Então, pega essas duas habilidades, pensamento analítico e criativo, vai no ChatGPT, conversa lá com o seu robozinho, lembra que ele é um estagiário inteligente, ele não substitui o ser humano, mas ele vai te dar algumas dicas, né, algumas orientações de como você pode desenvolver isso. Pede para ele colocar aí um plano prático e o principal, coloque em prática, né? Que eu tenho certeza que vocês vão se desenvolver muito de um jeito muito rápido, tá? Eu falo isso porque eu mesma usei essas estratégias muito antes de fundar a Netflix, né, e de fazer todos os meus MVPs, e funciona. E a partir do momento que eu mudei esse meu mindset, foi aí que eu realmente consegui ser reconhecida, ter vagas melhores, trabalhar em empresas melhores, tá? Então, quem quer ver o report do Fórum Econômico Mundial, eu deixei ali o link na bio. Lá tem resumo, infográfico. É bem legal para quem tem curiosidade. Então, se a gente tá aqui, né, para estimular a curiosidade, quero ver todo mundo indo lá na bio para olhar o report e agradecer, né, a presença de todos vocês aqui no ao vivo, gente que vai assistir no replay depois, e lembrando de convidar você que é profissional de multinacional a participar, né, da nossa aplicação para a sessão estratégica gratuita, onde você vai ter aí acesso ao vivo comigo por 30 minutos, né? E se você preencher o formulário, eu vou analisar os seus dados do formulário, vou analisar seu perfil no LinkedIn e a gente vai ter esse momento para que eu possa te ouvir, te conhecer e mostrar aí novos passos, né, para sua carreira. Entendendo aí que existem sim novas rotas profissionais para que você seja mais feliz, mais satisfeito, né? Sair dessa vibe aí de tô insatisfeito, tô cansado, tô exausto, não tem perspectiva. Tem sim, tá? Tem muita coisa legal e a primeira coisa que você pode fazer para a sua carreira é aplicar para a sessão estratégica. E se você, né, for aprovado, você vai ter esse momento aí para que a gente possa conversar juntos. Certo, gente? Obrigada pela presença de todo mundo. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.